E agora eu vou falar de Goianésia. Os bastidores políticos estão pegando fogo. Pode acontecer uma aliança histórica no estado de Goiás, em especial em Goianésia. O MDB, a Arena, o PFL, o PMDB histórico de Goianésia, que são rivais, com a primeira vitória do Gilberto Naves no início dos anos 90, depois a retomada do Grupo Laje no poder com o Otavinho, e depois Gilberto Naves ganha de novo, e agora o Jales ganhou e o Jales perdeu para o Renato, parente do fundador Laurentino Martins, aqui de Goianésia. Sempre aconteceu essa rivalidade, essa briga política entre esses dois lados. E agora surgiu uma possibilidade enorme, coisa que era para ter acontecido há 4 anos atrás, essa junção, esse centrão se unir em uma chapa só. Eu explico por quê. Porque começou quando teve alguns rompimentos políticos aqui em Goianésia. Começou com o Carlos Veículos rompendo no dia que era para ele tomar posse como vice-prefeito de fato de direito, porque ele trabalhou nas eleições municipais firme e forte, colocou dinheiro, ele vai confirmar aqui agora na campanha eleitoral, que virou processo de Caixa 2, foi cassada a dupla em primeira instância, em segunda instância conseguiram reverter. E o Carlos fala comigo aqui agora em relação ao momento político de Goianésia. Quem tem razão? Quem traiu quem? O Carlos tem uma opinião dele, inclusive o Carlos é pré-candidato, junto com o doutor Antônio, pelo PSD a prefeito de Goianésia. Pode ser um fato novo, hein? Põe na tela. Bom dia a todos da Vale TV, sempre um prazer estar falando com vocês. Em relação às suas perguntas, suas colocações, eu penso o contrário de você. Quando você diz aí rasteiro do Daniel, não. Quem levou rasteira foi o Daniel em 2018. Assim como eu levei em 2016, desse governo que está. Como o Pedro e o Giovanni levou também em 2018, quando o Pedro queria ser candidato, também desse governo. Então, na realidade, o Daniel Vilela e o MDB de Goianésia simplesmente estão tendo um posicionamento que eles já deveriam ter tomado desde 2018. Porque como que uma pessoa é do MDB, trabalha contra o MDB, e ainda continua sendo candidato pelo MDB, e nós sabemos que aqui na região, além de Goianésia, continuam apoiando candidatos, tanto em Jaraguá como em Barro Alto, contra o MDB. Então, se tem alguém que levou rasteira, foi eu, foi o Daniel, foi o Giovanni e foi o Pedro. Então a gente acredita que simplesmente isso é um posicionamento que o MDB demorou a tomar. Essa é a minha opinião em relação à sua pergunta. Agora, o Carlos, a história sua com o atual prefeito, como que surgiu, como que foi feito esse acordo na época? Realmente você entrou com dinheiro, você ajudou na campanha, teve um problema também da cassação da chapa sua e dele, como que você posiciona em relação a isso? Ô Jota, em 2016, quando eu fui procurado pelo pai do prefeito, o senhor Manuel de Castro, nós fizemos um acordo. Eu tinha um grupo completo, com chapa de vereador completo, onde eu participei com R$250 mil para a campanha, entregue para o seu Manuel através de 5 notas promissórias, até como diz o ditado, batizado, escrito nas costas, que era um acordo político, e esse acordo não foi comprado. A conjuntura da gestão seria o Renato prefeito, o Carlos vice, e que o seu Manuel não iria na prefeitura. Esse era o acordo. Após as eleições, todos sabem, ele tomou de conta o fato da prefeitura. Nós sabemos que hoje nós temos um prefeito na rede social, que é o Renato, e um prefeito de fato, que é o seu Manuel. Então essa é uma hierarquia que eu não respeito, nunca respeitei. E além do mais, achando que não era suficiente só não ter cumprido o acordo, ainda mudaram a lei lá, com o apoio da maioria dos vereadores. Apenas o vereador Jota, o vereador Divino dos Jones e o vereador Eco votaram contra, numa lei onde eles tiraram até a possibilidade de eu assumir no caso de viar do prefeito. Então o nosso mandato, Jota, ele foi cassado na primeira instância. Ou fala a questão de traição, que o Castro estava traindo o Renato, as pessoas tinham que se informar mais antes de emitir opinião, porque esse governo, ele é o rei e o pai da mentira e de inventar histórias que não é verdade.
Como todos sabem, a chapa, quando ela é cassada pelo TSE, ela é indivisível. E a partir do momento que o prefeito é cassado, o vice também é. Então eu não teria vantagem nenhuma, a não ser manter a minha honestidade, a minha hombridade e falar a verdade no processo do que realmente aconteceu. Essa é a minha versão dos fatos. Como você vê essa aliança? Ela é boa para a oposição? Ela é boa para o PMDB? Como que o senhor vê? O senhor é daqueles também que pretende esperar um pouco para pronunciar, chegar dia 15, dia 16 na convenção para realmente acontecer? Jota, todos sabem hoje que eu estou no PSD, né? O PSD tem grandes lideranças estaduais e com referência nacional, como o senador Wanderlan Cardoso, como Francisco Júnior, pré-candidato em Goiânia, e um grande líder até da nossa região, do Vale de São Patrício, que é o presidente estadual, que é o deputado Vilmar Rocha. Nós temos aqui em Goianésia, na pessoa do Dr. Antônio Ottoni, pessoa de família tradicional, pessoa que sempre deu uma contribuição para a cidade, o seu presidente local. O PSD fazia ou faz parte da base aliada que iria compor com o PSDB. Nesse caso, da união PSDB-MDB, o PSD vai aguardar o desenrolar dos fatos. A gente acredita que essa união realmente entre o PSDB e o MDB, ela está bem próxima de acontecer, né? E o PSD vai aguardar, acredita a gente que tanto eu como o doutor Antônio vamos ser procurados, vamos estar nos posicionando, mas o PSD até o momento ele mantém a pré-candidatura prefeito do Carlos e a pré-candidatura prefeito do doutor Antônio. Até o doutor Antônio fala que Goianésia tem os dois melhores pré-candidatos a prefeito, que é o doutor Antônio e o Carlos. E eu concordo com ele. Tanto eu como o doutor Antônio, no caso do partido precisar, estamos prontos e preparados hoje para assumir a prefeitura e fazer uma grande administração, caso o partido precise e requeira a nossa participação. Olha a oportunidade para o Carlos Veículos, para o Dr. Antônio Ottoni levantar-se politicamente. Estavam lá embaixo, mortos praticamente. Com essa composição do Pedro Gonçalves e também o Dr. Marco Antônio, que é 99,9% concretizada, a gente não ouviu ainda o Jales, não ouviu o Otavinho. Hoje pela manhã eu tentei falar com o Otavinho, ele estava em reunião, falou: daqui a pouco retorno para você. Até agora não retornou, né? Deve estar em reunião, que ele atende a gente muito bem. Ou está segurando o máximo possível para não conceder entrevista e não passar informação para a imprensa, que é normal nesse momento, né? A mesma forma que a gente procurou o Giovanni Machado, que é o presidente do diretório, ontem à tarde, falou: Jota, eu poderia conceder uma entrevista para você, mas não é o momento da gente falar. Segura um pouco que a gente vai pronunciar na hora certa. Então, a gente está correndo atrás da notícia para trazer a informação do jeito que ela é. A gente presenciou muita coisa ontem no escritório do Giovanni Machado. Por exemplo, antes da gente entrar para conversar com ele, estavam reunidos 3 membros que fazem parte e faziam parte da administração do atual governo, Renato de Castro. Thales Moura, ele que é da assessoria de comunicação, chefe de gabinete do prefeito, André Venceslau, que é secretário do Meio Ambiente de Goianésia, teve também o ex-secretário de Esporte, Rodolfo, e também o Pacheco, Caio Pacheco, estavam reunidos tentando sensibilizar o Giovanni Machado e o Pedro Spock, o Pedro Gonçalves. Eles levaram um não do tamanho de Goianésia. Giovanni Machado foi firme e reafirmou que o traíra da situação não é ele, não o Pedro, não. O traíra da situação, segundo o Giovanni, ele falou em off, inclusive para mim, é o Fião e o Renato. Por quê? Porque o Renato, na hora de compor com o Carlinho, não deu certo. Na hora de apoiar o Pedro Gonçalves para deputado, que ele estava num pequeno partido,
com 12 mil votos, o Pedro Gonçalves seria eleito deputado estadual, que era o sonho do Giovanni e dele, o Renato apoiou, sabe quem? O Lineu de Jaraguá. Na hora de apoiar o Marcos Vinícius para deputado federal, a dupla Fião e Renato optou por pagar uma dívida política com Jovaí Arantes. Na hora de apoiar o Pernambuco, o que aconteceu? Lá, Marcos Pernambuco saiu deputado, hoje está no MDB, não apoiou. Apoiou, sabe quem? O Lineu. Então, isso foi desgastando o Renato com a cúpula tradicional do MDB de Goianésia. Dr. Gilberto Batista Naves participou recentemente de reunião, ele falou, eu sou MDB. Se o MDB de Goiânia definiu o Pedro, eu vou apoiar o Pedro. Agora, nesse final de semana, teve a reunião, Frederico, Gilberto, os caciques do MDB de Goianésia, os raízes de Goianésia, você entende? Aí foi desgastando. Nós fizemos entrevista com o Giovanni Machado, ele sempre falava, olha, não depende de mim, Jota, a cassação vem de Goiânia. Eu fiz umas 3 entrevistas, ele confirmou. O Giovanni foi estrategista, ele segurou os empregos que tinha na prefeitura do MDB até agora, muitos saíram para ser candidatos, e ele segurou o Renato no MDB. O Renato e o Fião, eu não entendi o Fião nessa, porque é super estrategista, inteligente para negociar. O Renato teria que sair do MDB de imediato e ir para o DEM, só que ele não foi, ele confiou no Pedro Spock, e o Pedro Spock e o Giovanni deu um troco bem dado nele. O que acontece agora? O Grupo Laje, vendo essa possibilidade de tirar o Fião do poder, recebeu a proposta do Daniel Vilela de compor com Pedro. E está bem encaminhado essa composição, posso te afirmar, porque ontem, depois que eu saí, uma pessoa ligada ao Grupo Laje, muito ligada ao Jales Fontoura, esteve na reunião com o Giovanni Machado e o Pedro. Eu saí, a pessoa entrou. E não aperta que eu vou falar o nome. Entendeu? Articulando. E o Pedro Spock já está fazendo até o trabalho de marketing. Já reuniu ontem com marketing político. E tem mais. E tem mais. Hoje pela manhã eu flagrei um veículo do Dr. Marco Antônio estacionado próximo ao escritório político de advocacia do Pedro Gonçalves e Giovanni Machado, conversando e alinhando a possibilidade. O Dr. Marco Antônio é o grande prejudicado, que estava bem nas pesquisas, mas o Dr. Marco Antônio, ele não tem vaidade, é muito humilde. Uma pessoa politicamente correta, um delegado correto. Certamente o Grupo Laje deve reunir com o Marco Antônio, era para ter reunido ontem, não reuniu, deve reunir, se não tiver reunido hoje pela manhã, está reunindo, e convencendo o Marco Antônio que deve aceitar a ser vice do Pedro Spock. Aí você me pergunta, Jota, você bate o martelo? Não. Sabe por quê? Porque política é dinâmica. Aí você vai me perguntar, por quê, Jota? Por quê? Vamos fazer uma análise aqui agora, fria, tranquila. Se a candidatura do Pedro Gonçalves não decolar, o que acontece? O doutor Marco Antônio vai continuar o trabalho dele de pré-candidato até aos 45 do segundo tempo, até chegar à convenção. O Pedro Spock vai ter esse apoio do Grupo Laje do Marco Antônio. Se eles decolar, eles vão registrar. E se não decolar? Por isso que eu não aposto. O que acontece?
O Marco Antônio pode ser o candidato do PSDB como cabeça-chave ao vice de um Otavinho da vida que vem para ganhar a prefeitura. E pode acontecer na última instância, eles falam que não tem reversão, tem sim, política nunca tem um não definitivo. Se o Pedro Gonçalves não decolar, amigo, será que o Daniel Vilela vai bater o pé e vai querer o Pedro Gonçalves? Acho que não. Chama o Renato de volta, faz as pazes e vem forte. É por isso que até agora o Grupo Laje não se pronunciou, estão na retaguarda, o Grupo Laje está certo, aí. Sabe por quê? Porque não foi o Grupo Laje para fazer a composição. Quem fez o convite foi o Daniel Vilela para o Grupo Laje fazer essa composição. O Grupo Laje, vendo o futuro de 2022, está apaixonado. Mas não casou ainda não. Isso só vai casar no finalzinho. E olha que no finalzinho pode surgir alguém, levantar o dedinho e falar, opa, eu tenho aqui algo a reclamar. Pode melar. Então, por isso que eu não bato o martelo. Eu só bato o martelo na hora que eu ver doutor, presidente do MDB, doutor Giovanni, e o presidente do PSDB, Marcelo, assinando lá. Mas que está 99,9% fechado, tá. Eu só não ouvi o Otavinho e no Jales, que eu não tive uma oportunidade. Eu não sou bobo, eles estão recolhidos, não vão pronunciar agora. O Giovanni falou na minha cara também que no momento certo vai pronunciar, que gosta muito de mim, que admira meu trabalho. Também te admiro, Giovanni, mas eu não falou. Mas hoje à tarde eu vou conseguir. Hoje à tarde eu tenho uma bomba aí. Segura que amanhã vocês vão ficar sabendo.